Bom dia, graça e paz do nosso amado Cristo Jesus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Amém. Deus é maravilhoso. Eu acho que a ministra Cris leu todo o meu esboço já. E o que ela falou é verdadeiro. As palavras têm poder. E nada do que é dito desta plataforma é ao acaso. Deus está verdadeiramente fazendo algo novo. Se você crê e recebe no seu espírito, você viverá ainda em 2026 o extraordinário de Deus na sua vida e na sua família. Viverá. Mesmo que ainda falte, mesmo que no final nós ainda estamos no mês de Nissan, vivendo um tempo profético, um tempo de milagres e um tempo de redenção. As crianças podem subir para suas aulinhas, amém? Futuros pastores, evangelistas, mestres, profetas, aleluia. Nissan é o mês em que ocorreu o êxodo, sendo considerado o período em que Deus age de forma miraculosa. É um tempo em que Deus tirou o seu povo da escassez e da escravidão. Então, é um tempo em que Ele conduz o povo para um novo ciclo. E não é apenas uma mudança de calendário, é uma mudança de história, é uma mudança de destino, porque Deus está fazendo algo novo. Eu amo esse Senhor. Ele é maravilhoso e eu amo mais ainda quando Ele se manifesta nos detalhes. Pai, obrigada pela Tua presença manifesta neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Ilumina os olhos do entendimento dos Teus filhos e o meu, para que a cada dia nós possamos mergulhar mais profundos e viver de revelação em revelação, vivendo o extraordinário de Deus e do reino em nossas vidas. Pai, que eu esteja totalmente escondida atrás da cruz e que não seja a Raquel eu a ministrar, mas o Teu Santo Espírito fluindo através da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já estava indo no embalo e glória a Deus por isso. Não é uma mudança de calendário, é uma mudança de estação. E aí a palavra nos leva ao livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em meu lugar secreto. E algum tempo depois, o riacho secou. Secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um bocado de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim.
e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre esta terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Nós vemos não uma história de Elias só, mas o processo de uma mulher que saiu da escassez para viver uma provisão contínua e entrou num fluxo sobrenatural sendo sustentada por Deus. Veja o que diz o versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Então havia um cenário de necessidade. E aquilo que sustentava Elias acabou. Mas deixa eu te trazer uma notícia maravilhosa neste dia. Nem tudo que seca é perda. Muitas vezes é um direcionamento de Deus, é um período de transição. Porque Deus, em alguns momentos, vai permitir que algumas fontes se sequem, porque Ele não quer que você dependa do recurso. Ele quer que você dependa dEle. A fonte nunca foi o ribeiro. O ambiente nunca será a fonte. A fonte sempre foi e sempre será Deus. Então, se algo secou na sua vida, seja uma porta, um recurso, uma estabilidade, seja lá o que for, não é o fim. É Deus te movendo, te promovendo, te capacitando para um novo nível. Em todo o processo do deserto, há aprendizados, amados. Deus está nos formando, construindo em nós a identidade necessária para o cumprimento do propósito. Deserto é formação, deserto é construção, deserto é aprendizado, deserto é manifestação do poder extraordinário de Deus, deserto é dependência. Todo deserto envolve um processo, envolve formação. Capítulo 16 em Êxodo, ele vai falar sobre Deus provendo, dando o maná para o povo. Então Deus estava ensinando ao povo de Israel a quê? A aprender a depender dele. Deus enviava o pão, mas era o pão o quê? Era o pão diário. Cada dia Deus enviava o maná. O povo de Israel não podia guardar. O povo de Israel não podia acumular. E não faltou gente para tentar guardar o maná para o outro dia. A ordem era clara, não era para hoje. E aí alguns tentavam guardar, ficou bichado, apodrecia, não deu certo. Eles, assim como eu e você, precisamos aprender a confiar em Deus. Eles não podiam acumular. Era uma questão do quê? De dependência e confiança diária e constante. Deus estava rompendo com o espírito de autossuficiência que havia neles.
Deus queria que eles aprendessem a confiar e a depender dele. No Egito, eles dependiam de Faraó, sim ou não? No deserto, eles teriam que aprender a depender de Deus, a confiar no Deus que provê, no Deus de pacto, no Deus de aliança, no Deus fiel. No Egito, aprendemos a depender das nossas forças, das nossas habilidades, do nosso trabalho, das nossas experiências, mas no deserto, aprendemos a depender em tudo nele. Inclusive o que nós temos, amados, hoje, toda e qualquer habilidade sua, é por conta do favor, da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Entendemos que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Precisamos entender, assim como Deus queria ensinar aos israelitas no deserto, que Ele, tão somente Ele é a tua fonte. Deus vai permitir temporadas de sequidão para você e eu aprendermos a depender do Todo-Poderoso, sublime e majestoso, excelso Elohim extraordinário. Então veio a ele a palavra do Senhor, versículo 8, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eu os ordenei. Precisamos estar sensíveis, atentos à palavra do Senhor, e essa sensibilidade e essa atenção precisa vir com a disponibilidade de obedecer, porque é na obediência, é na fé que nós o quê? Acessamos o sobrenatural e o extraordinário do Pai. A palavra, ela consola, ela direciona, ela guia, ela sustenta, ela protege. Quando Ele fala, quando a palavra é liberada, o caminho já está estabelecido. Eu estou vibrando, porque como eu disse, eu me regozijo no Senhor com os detalhes. Então, nesta manhã, a ministra Cris já fluiu no profético, declarando a palavra do que será a manifestação do Deus vivo sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu amo os detalhes. Estou pedindo a Deus por um milagre da restituição. Isso, do meu cruzado anterior. Se Ele fizer, eu vou ter uma alegria, amém. Mas é uma alegria diferente quando Deus se manifesta no detalhe, porque para mim o detalhe é um cuidado, é um amor, é uma manifestação da paternidade. Para mim um mimo, ele me dá uma alegria tão... Viajando com a P, nós fomos uma semana rapidinho para um congresso, e o voo estava lotado, mesmo comprando com pouco tempo de antecedência. E aí eu tive que reservar assentos diferentes. Beleza. E aquele incômodo, né? Tem que chegar, falar com a aeromoça, ou ver com alguém, para ver se existe a possibilidade de trocar, e lá, né? E aí, nós chegamos, e aí eu fui direcionar a apóstola para... Aí eu falei assim para ela: mãe, esse é o seu lugar, sei lá, 3C. Aí o senhor, do lado de trás, eu falei: vocês estão juntas, quer trocar? Aí eu falei assim: moço, mas o lugar é na janela, não tem problema. Amados, aquilo me deu uma alegria, um gozo, que eu rejubilava num nível tal que eu passei agradecendo a viagem,
não é o fato de trocar ou não trocar, mas o desejo do seu coração e ele se manifestando como pai, cuidando nos mínimos detalhes. Eu não precisei falar nada, a apóstola não precisou falar nada, ele só de ouvir. Como diz uma tia minha muito sábia, falando de finanças, ela fala assim: os milhões se cuidam sozinhos. Cuide dos centavos, porque é no centavo, de centavo em centavo, que o dinheiro vai indo. Eu me rejubilo com os milagres extraordinários, mas esses mimos no dia a dia, de você chegar em pleno Abílio Soares, um trânsito, porque dá acesso à Avenida Paulista, em pleno meio-dia, e eu ter que buscar uma encomenda para a apóstola e ter uma vaga gigantesca para eu estacionar. Amados, isso me traz uma felicidade, um regozijo ímpar. Eu vibro, eu agradeço com esses cuidados do papai. Voltando, isso que eu ordenei, amados, isso é poderoso, porque antes de Elias chegar, Deus já tinha preparado a provisão. Deus já ordenou, Deus já deu ordem a teu respeito. Ele já ordenou providências referentes às suas necessidades. Porque o que eu e você precisamos saber e entender, que Deus nunca começa algo sem ter preparado o sustento necessário para o cumprimento daquilo que Ele já determinou. Consegue entender a grandeza disso? Mas agora vem algo que quebra toda a lógica humana. Graças a Deus, porque Deus não se move na sua e na minha pequena lógica humana, e nem nos sistemas. A provisão estava em uma viúva, pensa se isso é natural. E não era numa viúva qualquer, era numa viúva em meio à escassez. É Deus dizendo para mim e para você que Ele não depende de nenhum cenário favorável, porque Ele é a fonte. Ele quer mais uma vez que eu e você aprendamos verdadeiramente a confiar e a depender dEle. A provisão pode mudar, mas o provedor não muda. A torrente pode secar, a tua provisão pode até secar, mas Deus continua sendo Deus, e os celeiros dele continua cheio. Santo. E quando Elias pede pão, a resposta daquela mulher revela o estado da alma dela e a criticidade do cenário. Para que comamos e morramos. Como será viver isso? Para ela era o fim, não havia mais perspectivas. E viver em função da escassez, é isso que gera em nossas vidas, uma visão limitada. Só que aqui eu vou fazer uma pausa, porque ainda que no final, estamos no mês de Nissan, que também é chamado Aviv ou Abib, que significa primavera, tempo de brotar, colheita inicial. E a primavera é o quê? É o tempo em que aquilo que estava morto na sua vida volta a florescer. É o tempo de entrar em uma estação de novos começos, de renovo e recomeços, como disse a ministra Cristiane na abertura do culto. Deus está fazendo algo novo. Então você e eu passamos por uma longa estação de inverno, mas agora é tempo de seguir adiante, é tempo de romper com limites e florescer novamente, é tempo de deixar para trás o inverno e entrar na estação de novos começos, de recomeços e de milagres extraordinários. Se você crê,
Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei no Deus em que eu tenho crido. Comamos e morramos. Esse é o efeito de estar vivendo com os olhos fitos na escassez. Ela distorce e limita a sua visão. Ela rouba a sua esperança e ela faz você acreditar que acabou. Então Elias libera uma palavra. Qual que é a primeira coisa que ele diz? Não temas. Antes do milagre, pay attention. Antes do milagre, Deus vai tratar o teu coração. A palavra diz, sobretudo, guarda o teu coração. Porque enquanto há medo, enquanto há incerteza, enquanto há dúvida, e eu posso colocar que enquanto há incredulidade, a incredulidade gera bloqueio para que você receba e viva a abundância de Deus. Enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele andou sobre as águas, mas assim que ele se deixou levar pelas circunstâncias e pelos 5 sentidos, ele afundou. Enquanto houver medo, há bloqueios. Mas quando você ativa a sua fé, quando a fé é ativada, isso dá espaço para o sobrenatural extraordinário de Deus encontra espaço para se manifestar, assim como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos aprisionada, mas a palavra diz que Jesus disse, a tua fé te salvou. Fé ativada, espaço para o extraordinário sobrenatural de Deus. Deus vai sempre trabalhar de dentro para fora. Coração alinhado precede o agir de Deus. Quantos estão recebendo? Deus vai trabalhar, first of all, Deus vai trabalhar primeiro comigo. Deus vai trabalhar primeiro com você. Porque no deserto, o deserto revela o que há no nosso interior. Quando está tudo bem, nós somos super simpáticos, alegres, contentes, felizes. Só que a prova, a circunstância revela o que há por dentro. Não é assim? O deserto, ele não cria o problema. O deserto expõe o problema. O deserto expõe o que há no coração. O deserto expõe aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas. E Deus vai permitir este step, porque novamente nós estamos em formação. Ele precisa formar o caráter necessário para o cumprimento do propósito. Então vem a instrução mais desafiadora. Porém, faze dele primeiro para mim. Amados, isso não faz o menor sentido, naturalmente falando. E vamos combinar que aquele cara era um estranho, tá? Para ela, ele era um estranho. Aí chega um estranho, fala, ela acabou de falar que não tem nada, só um pouquinho, mas faz para mim. E ela não tinha sobra, ela tinha último. Mas é exatamente aí que o reino se manifesta. Deus muitas vezes espera uma resposta sua, intencional, antes de liberar o milagre. Porque Deus nunca começa pelo recurso, Ele vai começar pelo seu coração. Porque antes do milagre chegar à sua mão, Ele precisa alinhar o que está dentro de você. Mas a obediência em fé libera aquilo que Deus já preparou. A sua obediência em fé ativa o sobrenatural de Deus na sua vida.
Como está o seu coração? Como está o seu nível de fé, o seu nível de obediência? Aqui tem um negócio muito interessante quando a gente fala de coração. Vou só fazer um parênteses. Êxodo, capítulo 13, versículo 17, é muito interessante. Muitas vezes nós lemos a palavra e em alguns momentos, alguns versículos vão ressaltar aos nossos olhos. Quando o faraó deixou sair o seu povo, olha que lindo, amados. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, presta atenção, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Deus precisava trabalhar a identidade dos israelitas. Eles não sabiam quem eles eram. Eles pensavam como escravos, choravam como escravos, murmuravam como escravos. Pensavam com a mentalidade de limitação. Então, no processo do deserto, Deus vai trabalhar a sua identidade novamente para que ela seja formada, para que você possa acessar o que Ele já determinou para você na eternidade. Porque Deus precisa mudar a sua identidade e a minha identidade antes de nos dar um território. Santo! Se Ele nos der um território sem a identidade formada, eu e você podemos perder esse território. Existem coisas que hoje você está pedindo, que se Deus te entregar hoje, amanhã isso pode te fazer retroceder. Porque em caso de guerra, não desanimem e voltem para o Egito. Deus precisava trabalhar essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de escravo, porque uma coisa era você conquistar uma batalha e de repente você se mover, outra coisa é você conquistar um território que envolve autoridade, envolve visão de governo, envolve estratégias. Envolve armas, recursos, para que você possa proteger um território. Isto é poderoso. Que isto console o teu espírito, a sua alma, na verdade. Para que você entenda que Ele está te lapidando, Ele está te formando, Ele está colocando na sua mão instrumentos que serão necessários para as batalhas que virão. Ele não vai te deixar morrer no deserto. Ele está trabalhando na sua identidade. Obrigada, Senhor, Ele está te formando. Eles eram escravos, eles não eram soldados de guerra. Se eles chegassem assim diante da batalha, eles seriam destruídos. Poderiam estar mortos ou iam voltar para o Egito. Como Deus nos ama tanto e Ele é sublime e Ele é todo cuidadoso, nem queriam que eles fossem destruídos e nem queriam que eles fossem no deserto. A coisa vai acontecer na sua vida no tempo oportuno do Senhor, quando a sua identidade estiver preparada para aquele nível da batalha. Eu só posso dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele me ama. Porque muitas vezes nós achamos que Ele não está nos ouvindo ou que Ele nos abandonou. Ele te ama num nível que Ele está te guardando, te poupando, trabalhando em você tudo que precisa ser ajustado e alinhado para governo. Porque para isso que nós fomos chamados, para governar. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa, a sua família, muitos dias. Não é só para você.
Muitas vezes não vai se tratar de você. Deus vai abençoar você, porque existem pessoas ao seu entorno que precisam ser abençoadas. Mais do que isso, o profeta Elias representa o mundo espiritual. Deus, reino, expansão. Buscai primeiro o reino de Deus. Faça primeiro para mim. Reino, Deus. Ela creu na palavra do profeta e obedeceu, e o milagre veio. Quando ouvimos a voz de Deus, quando cremos e obedecemos e nos alinhamos à sua vontade, o sobrenatural de Deus se manifesta. Em tempos de crise que nós estamos vivendo, tudo vai parecer sair do controle, do seu, tá? Não se esqueça que nós temos um Deus que não se ausenta do seu trono. O medo vai te dominar, a escassez vai querer parecer real, e às vezes pode parecer, não tem nada. Mas lembre-se, sequidão, formação. Deus está trabalhando. Deus continua sendo Deus. Há uma verdade que permanece e ela é eterna. Deus continua sendo o Deus da provisão. Tudo é dele, por ele, para ele. Ou você acha que Deus é sádico, que quer ver você sofrer? De forma alguma. Mas quando há fé e obediência, aquilo que era aparentemente o último se torna contínuo. O que parecia escassez se torna em fonte. Quando nos alinhamos à vontade soberana do Rei, quando nos alinhamos à palavra, não vivemos de falta, mas vivemos de provisão constante e contínua. Porque nós temos a fonte inesgotável de vida e de recursos. Pausa para a foto. E aqui eu vou fazer outro parênteses em relação ao mês de Nissan. Porque Nissan não é só sobre receber, é sobre se posicionar. É tempo de você e eu darmos passos de fé, de andar em direção àquilo que Deus já liberou. Porque Nissan é tempo de céus abertos, é tempo em que Deus revela de forma mais intensa. Ele quer se revelar de forma mais intensa a você. E a nossa fé precisa responder a essa voz. Precisamos ser intencionais, amados. A raiz da palavra Nissan é Nissim, que significa milagres. Portanto, este é o mês de termos expectativas de milagres. Se você está esperando por um milagre, diga a Deus qual é esse milagre, porque este é o mês mais certo para isto. Se é que eu posso dizer que há um tempo certo para a manifestação de Deus. Estamos debaixo de um mover profético, de uma atmosfera profética, de um tempo profético. Deus não quer te tirar do problema. Ele quer te introduzir na sua presença. De novo, mais do que a bênção, Ele quer se revelar a você. Não se trata de sair do Egito. Não se trata apenas de sair de uma situação adversa. Trata-se de conhecê-lo. Trata-se de encontrar com Ele. De viver na sua presença. O meu lugar secreto. Vou encontrar em meu lugar secreto. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em meu lugar secreto. Não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te.
Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. A fonte sempre foi Deus. Essa mulher viveu o seu Nissan. Ela saiu de um cenário de morte para um ciclo de provisão. Mesmo sem entender, ela decidiu obedecer. Mesmo com medo e sem garantias, ela creu, obedeceu, e isso mudou todas as coisas para ela, para quem estava em torno dela e para o profeta. Houve transbordo. E hoje, ainda em Nissan, eu declaro que um novo ciclo começa na vida dos teus filhos, Pai. Declaro a saída do Egito, entrada em um tempo de milagres. A escassez está sendo quebrada, o medo está sendo vencida, a fé está sendo ativada, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. Você não viverá de escassez, você viverá de um tempo de provisão diária. E mais do que isso, assim como Elias, você será resposta de Deus para esta geração. O tempo mudou, a estação virou, e você entra num ciclo de provisão e do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Você entende o que quer dizer que você será a resposta para esta geração? Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Aí onde você está, comece a orar. Declare a sua saída do Egito. Determine o teu milagre neste dia, pois novamente declaramos: Deus está fazendo coisas novas neste dia, para você e para a sua família. Santo, santo, santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste tempo profético, reconhecendo que o Senhor é a nossa fonte. Tu és o nosso sustento e nosso provedor. E agora, em unidade e autoridade espiritual, nós nos levantamos contra todo espírito de escassez, contra todo espírito de medo, contra todo espírito de incredulidade e contra todo espírito de limitação e falência, em nome de Jesus. Repreendemos, ó Deus, toda a mentalidade de falta, toda herança de escassez e todo ciclo que tenta os teus filhos no processo de sobrevivência, porque este não é o processo do reino. O processo do reino nos fala de abundância, ó Deus. Declaramos que esses ciclos estão sendo quebrados agora na autoridade de Jesus, e entramos pela fé em um novo tempo, ó Pai. Declaramos que este é um tempo de Nissan, tempo de milagres, de provisão, de redenção, ó Deus, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o Ministério Verticalmente Church, em nome de Jesus. Assim como o Senhor ordenou provisão antes da necessidade, nós declaramos que céus estão abertos sobre este lugar, sobre cada vida e sobre cada família aqui representada, ó Deus, porque Tu és a fonte. Toda fonte que secou dá lugar a um novo tempo de provisão. Toda estação de inverno, eu declaro agora que dá lugar ao florescer. Toda escassez se rende diante da Tua abundância, ó Deus. Pai, alinha o nosso coração, alinha os corações dos Teus filhos à Tua vontade. Senhor, remove todo medo, toda resistência e toda incredulidade. Ativa em nós uma fé obediente, uma fé que responde à Tua voz. Senhor, e nós declaramos e confiamos em Ti. Sabemos que a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, a provisão será contínua, sustentada pela Tua palavra. Declaramos que somos uma geração que não confia nos recursos, nós confiamos no Senhor que provê, que dependemos do Senhor. Somos uma geração que ouve, que crê e que obedece. Somos uma geração que vive o sobrenatural de forma contínua, Pai. E profeticamente declaramos: o tempo mudou,
a estação virou, um novo ciclo começa agora. Declaramos portas abertas, caminhos sendo liberados e provisões sendo estabelecidas. Declaramos que aquilo que era o último se torna contínuo e aquilo que parecia o fim se transforma em começo. Levanta-te, Senhor, os teus filhos como resposta nessa geração, Pai, e faz dele instrumentos de provisão, canais de milagres e testemunhos vivos da tua fidelidade. Em fé, mais uma vez, em unidade, nós declaramos: milagres serão vistos, provisões serão liberadas e o teu nome será glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com as nossas famílias, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor.